Yeah, man. Vou tentar resumir aqui o que eu penso a respeito do problema que a gente tem enfrentado já há mais de um ano. Minha primeira estranheza em relação a isso tudo foi quando eu vi pela primeira vez William Bonner anunciando, com aquele seu conhecido jeitão, né, de preocupação com o país, a chegada daquele novo grande problema para o Brasil. Aqui é mais uma provocação, claro, se bem que lembrei do Brizola, mas nem precisava, pelo menos por parte da esquerda. Bastava lembrar do impeachment da Dilma, das reformas do Michel Temer, daquela novela toda em torno da prisão do Lula, da PEC do teto de gastos, por aí vai. Daí então achava que pelo menos dali surgiria algum ceticismo logo de imediato. Só que não, a gente se deparou com um choque de propaganda impressionante, uma campanha de marketing implacável, bastante agressiva, e a partir não só da mídia comercial, mas também de instituições públicas e privadas de todo tipo. E daí pegou esquerda, direita, meio de campo, todo mundo. E o que se oferecia ali era um pacote de soluções muito estranhamente solidária, dado que se partia direta e indiretamente de corporações privadas de fins lucrativos e que pareciam tanto quanto alinhadas com interesses econômicos delas próprias. Por outro lado, em troca desse altruísmo todo, havia exigências sociais nada triviais, de caráter sanitário, parte delas bastante invasivas, que modificavam quase que de um dia para o outro uma série de rotinas, costumes sociais de diferentes culturas, que inclusive pareciam pôr em risco determinados direitos e garantias fundamentais. Mas e quanto a Bolsonaro? Isso me preocupava porque, como já se alertava antes e posteriormente se confirmou, em algumas regiões do mundo houve governantes que se aproveitaram dessa circunstância para concentrar poder em torno de si próprio, usando o apelo humanitário daquela causa como pretexto, facilitando inclusive a repressão de protestos. Foi o que ocorreu no Chile, por exemplo. Então acreditava que o Bolsonaro podia seguir esse caminho, que ele tinha condições para isso, as circunstâncias favoreciam. Na ocasião, ele enfrentava talvez seu pior momento político, provavelmente seu mais baixo nível de popularidade. Já se notava alguma insatisfação acima do normal pelo público no geral, incluindo eleitores típicos seus. Daí pensei, pronto, era tudo que ele precisava para virar esse jogo. Só que, para minha surpresa, em vez disso, o presidente renegou aquele tipo de diretriz. Para isso, invocou inclusive princípios constitucionais importantes. Será que ele estava seguindo uma convicção própria, genuína, ou simplesmente imitando, mais ou menos, a conduta do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos até então, quem ele admirava sem fazer segredo algum disso? Bom, o fato é que Bolsonaro desencorajou medidas draconianas, contrariando a pressão de quase todos os governadores, prefeitos, o que piorava ainda mais a pressão política que ele sofria. Ironicamente, uma das acusações mais incisivas sobre ele até pouco antes daquilo era de estar supostamente incentivando aqueles tais movimentos antidemocráticos. Não sei se alguém se lembra disso. Um detalhe curioso é que pouco antes daquele posicionamento do presidente, tinha chegado até mim uma espécie de meme, basicamente um panfleto virtual, tipicamente de esquerda, que suscitava mais ou menos essas mesmas preocupações que estou relatando. Só que, a partir de então, aquele tipo de crítica sumiu, pelo menos por parte da esquerda, embora continuasse cabendo para muitos governadores, prefeitos. Bom, minha hipótese sobre isso é que essa oposição esperava que o Bolsonaro seguisse uma linha semelhante à do presidente do Chile, e que então sairiam às ruas para pressioná-lo, tal como fez o povo chileno. Daí então, talvez no lugar do jargão genocida, chamariam ele de ditador, de insensível com os mais pobres, trancador de velhinhas, algo assim. O objeto principal de crítica aqui são as medidas restritivas, geralmente associadas à campanha do Fique em Casa, popularmente chamado de isolamento horizontal, entre outros nomes que serão explicados depois. Bom, qual é o argumento disso, afinal? Acredito que poderia ser resumido basicamente da seguinte maneira.
Segundo determinados estudos, aquele novo mal que surgia, além de uma letalidade fora do comum, dotava de uma velocidade de transmissão extremamente elevada. Em função disso, se previa um aumento extraordinário de demanda por leitos nos hospitais, que superaria em muito a capacidade dos sistemas de saúde dos países, e para minimizar o número de mortes evitáveis, órgãos de saúde de diversos países defendiam que, durante determinado período de tempo, se reduzisse parte das atividades presenciais da sociedade. Isso basicamente por dois motivos. Primeiro, para evitar a proximidade física das pessoas, visando assim reduzir a velocidade com que aquele mal se espalharia pela população, o famoso argumento de achatamento da curva de contágio. Em segundo lugar, porque reduziria a demanda regular dos hospitais, aquela que já ocorreria normalmente. Com isso, se obteria uma folga, digamos assim, da capacidade dos hospitais, permitindo atender aquele excesso de demanda previsto. Caso contrário, se perderia um número extremamente elevado de vidas, especialmente pela escassez de leitos, mas também de profissionais de saúde que também adoeceriam. Para descrever esse cenário, se costumava usar o termo colapso do sistema de saúde. Então, sob esse argumento, muitos governos instituíram uma espécie de toque de recolher nas cidades que desencorajava ou proibia pessoas de saírem de casa, em especial aquelas de fora do escopo de atividades consideradas essenciais. Tem uma coisa que a princípio pode parecer pouco relevante, mas que quando se trata de uma discussão pode ser crucial, que é a nomenclatura. Porque, embora o nome atribuído a qualquer coisa não guarde qualquer valor por si próprio, no debate, caso os conceitos-chave não sejam previamente bem definidos, as arguições se tornam muito vulneráveis a falhas de raciocínio ou então sujeitas à manipulação retórica mesmo. Então, por exemplo, quando a imprensa se referia a essa espécie de toque de recolher que eu estou falando, ela utilizava para isso diferentes nomes: isolamento social, quarentena, lockdown, tudo como se fossem sinônimos. E isso naturalmente se refletia na opinião pública. Aí tinha um jornal que trazia em suas manchetes algum desses termos, associado, por exemplo, a imagens de pracinhas, de praias interditadas. Só que cada um desses termos são coisas distintas entre si. Tentar resumir aqui rapidinho. Isolamento é quando uma pessoa com sintomas daquele mal, ou assintomática mais diagnosticada, se recolhe em local afastada das demais, para então dessa forma minimizar a probabilidade de contágio. Quarentena é basicamente o mesmo, mas aplicado mesmo para pessoas que tenham testado negativo, porém recém-chegados de regiões às quais se supõe serem possíveis focos daquele mal. Lockdown é quando se institui uma ampla restrição em torno de uma localidade, submetendo um controle rígido sobre quem entra, principalmente, que pode incluir o procedimento de quarentena. E aí tem um conceito de distanciamento físico, que é de outra natureza, porque é um hábito sugerido para ser adotado por todos o tempo todo, pelo menos enquanto dura aquele problema, mas independente de sintoma, de teste, de máscara, em que as pessoas busquem se manter fisicamente mesmo, afastadas, 1 metro, 2 metros, umas das outras, só que isso a partir de políticas de conscientização social, segundo o bom senso de cada um, conforme a particularidade de cada pessoa, né, consistindo numa medida auxiliar, preventiva. Então, assim, nesses termos, independente de se concordar ou não com esse tipo de orientação, ela guarda coerência com o efeito esperado quando o governo, por exemplo, proíbe a presença de público nos estádios. Beleza. Por outro lado, me parece fazer sentido quando se trata, por exemplo, de proibir caminhadas ao ar livre, perseguir pessoas que estão meditando na praia isoladamente, nem afunilar o espaço de circulação de pessoas, estações de trem, metrô, supermercado, nem reduzir a frota de transporte público nas cidades, dentre outras medidas contraditórias que foram noticiadas. Cabe ressaltar que essas medidas que desencorajam ou até proíbem circulação de pessoas em locais públicos não constava dentre as orientações da OMS para o combate ao mal aqui tratado.
No caso do Brasil, se baseia em documentos da OEA, Organização dos Estados Americanos, sendo denominado pelo termo confinamento domiciliar, que na legislação federal brasileira ficou definido como distanciamento social ampliado, DSA. E ao contrário do que muito se ouve, não deriva de consenso científico nenhum, e sim de experimentos realizados no ano de 2019 numa província chinesa por institutos e pesquisadores ocidentais através de métodos criticados por si só e aquele em particular mais ainda por vários especialistas importantes da área. De todo modo, foram eles que deram origem ao conhecido argumento de achatamento da curva, já mencionado, tendo sido apresentados ao Parlamento Britânico no início de 2020, que, embasadas nele, organizações internacionais de saúde passaram a advogar pelas típicas medidas do fique em casa. Há duas considerações importantes nesse assunto que talvez sejam menosprezadas e podem fazer falta. A primeira é que o problema que está sendo abordado aqui não se limita estritamente ao campo da medicina, nem mesmo das ciências naturais. Seu escopo, na verdade, é multidisciplinar, bastante abrangente, envolvendo desde matemática e estatística, por conta dos modelos de estimação utilizados, isso já na sua premissa, bem como a engenharia de produção em função da logística em torno da distribuição de insumos importantes. A própria filosofia importa, porque é a partir dela que se avalia os métodos, mas muitas outras em distintos graus, incluindo cadeiras das ciências humanas importantes. Uma segunda coisa bastante importante, toda a extensa gama de atividades envolvidas nas políticas de combate a esse problema aqui abordado, parte toda ela de uma premissa. Daí que, se porventura essa premissa estiver incorreta, tudo isso pode desde não servir para nada, até mesmo a prejudicar aqueles que visavam proteger. Em ciência, isso estaria longe de ser uma aberração. Em economia, por exemplo, é comum uma teoria sugerir determinada diretriz visando o objetivo e gerar como resultado um efeito oposto ao esperado. Aproveito o gancho para fazer uma observação que parece importante. Ao contrário do que se tem ouvido dizer, em ciência, erros são normais. Por isso mesmo, as discussões são indispensáveis. Sem isso não há ciência, simples assim. Pensamentos antagônicos devem sempre se contrapor. Isso é dialética, ferramenta imprescindível para a evolução do conhecimento humano. Teorias são formuladas a partir de hipóteses. Essas precisam ser testadas, postas à prova. Tanto que um dos princípios mais importantes da filosofia da ciência é a falsabilidade. Então, se uma nova ideia não dispor de condições que permitam tentar negá-la, tentar falseá-la, então ela não é tão boa, digamos assim, sob o ponto de vista da ciência. Assim, ainda que não necessariamente se deva descartá-la, é necessário manter parcimônia em relação a ela, ou seja, evitar admiti-la como premissa em hipóteses que fundamentem novas teorias. E penso que isso deve ser ainda mais importante quando governos, seja lá quais forem, se baseiam nelas para justificar políticas públicas controversas, autoritárias. Em suma, análises críticas dos estudos apresentados sob justificativa de mudanças importantes na maneira de pensar ou agir das pessoas não deveriam de forma alguma ser consideradas tentativa de combater a ciência. Muito pelo contrário, trata-se justamente do que distingue a ciência de crença, comunidade científica de comunidade eclesiástica, religiosa. Para tentar justificar certa censura de ideias, costuma-se usar como pretexto o problema das tais fake news. O argumento seria que o excesso de informações falsas disseminando pela internet prejudica a compreensão correta de medidas importantes pelos cidadãos. Mas se é assim, bastaria promover debates públicos, transparentes, bem regrados, que daí o público tiraria suas próprias conclusões, com ou sem a ajuda de analistas de sua preferência. Não parece algo tão difícil assim. Sobre a questão da premissa, uma pequena analogia. Um experiente pedreiro se depara com a construção de um edifício
e ao observar um pouco, ele tenta alertar os trabalhadores dali de que aquela obra está errada e que eles devem cessar imediatamente. Só que cada um deles não enxerga problema algum, tendo certeza que está fazendo cada qual o seu serviço corretamente, conforme sua experiência, treinamento, seguindo as orientações do engenheiro. Mas o que aquele senhor está tentando dizer é que conhece muito bem aquele terreno e percebeu que a fundação daquela obra está frágil demais e que tudo aquilo pode desabar. Então, mesmo que todos aqueles profissionais executem seus respectivos trabalhos de maneira excelente, coluna, piso, tubulação, acabamento, tudo isso pode ser em vão. No caso aqui, a fundação dessa construção seria a premissa errada, digamos assim. Então, além da relevância da premissa por si mesma, é importante que se entenda que críticas feitas a determinadas medidas defendidas pela versão oficial dos fatos não significa que se esteja duvidando da competência dos profissionais envolvidos nelas, nem de sua boa-fé. Mas afinal, qual a premissa do problema aqui abordado? Qual a metodologia utilizada? Qual o embasamento das diretrizes propostas em função dela? A premissa, como dito, seria a iminência de um crescimento extraordinário de demanda por atendimento hospitalar e internações. Quanto à metodologia, teria-se chegado a essa previsão a partir de modelagens matemáticas formuladas a partir de técnicas de estatística avançada. E já quanto às diretrizes propostas, em especial as relacionadas ao Fica em Casa, elas foram deduzidas a partir de um experimento realizado numa região específica de um país específico através dessas técnicas. Mas daí se pergunta, dado que o problema que se visa combater é tão grande a ponto de mudar profundamente a vida de todo mundo, supõe-se que essa sua premissa devia ser minimamente interessante, pelo menos a ponto de ser lembrada de vez em quando. Caso fossem entrevistados especialistas nesse campo, o que responderiam a respeito, por exemplo, do grau de confiabilidade ou de precisão do tipo de estimação feita, levando em conta as particularidades do Brasil, bem como os sacrifícios exigidos para combater aquele mal previsto através desses modelos. Um dos campos onde mais se aplica esse tipo de método talvez seja em economia, mais especificamente no campo conhecido como econometria, e na faculdade há uma espécie de piada em que se diz que econometria seria a arte de torturar os dados até que eles confessem o que se deseja previamente pelo pesquisador. Brincadeira à parte, os métodos estatísticos avançados, que é de onde partem os estudos que embasaram as políticas restritivas desse tipo, por mais brilhantes que sejam os profissionais da área, e não se duvida disso, consistem numa ciência ainda muito incipiente, aplicada a relações bastante simples, com bastante precisão ainda, e exigindo constante aprimoramento, sendo que a própria qualidade dos dados utilizados são de extrema relevância, e quanto maior o número de variáveis interagindo entre si, menos precisa se torna a inferência pretendida, ou seja, maior sua margem de erro. Será mesmo que todas as variáveis importantes foram incluídas? Será que todos os efeitos colaterais devidamente pesados? Como ficam, por exemplo, as famílias que vivem em domicílios pequenos, insalubres, que abrigam um número muito elevado de pessoas? Como ficam as pessoas depressivas, em especial idosos, longe de seus filhos e netos? E as crianças, mulheres e idosos em situação de abuso doméstico? Os desempregados, as pessoas sem condições para o teletrabalho, os estudantes sem recursos para pagar estudo à distância? Como ficam os alcoólatras, os demais adictos? E outra coisa, já se sabia que nas comunidades de baixa renda, pelo menos das regiões metropolitanas do país, há alguns dos focos mais preocupantes de tuberculose de todo o país e até do mundo, e é bastante contagiosa. Logo, para cumprir estritamente as medidas do tipo Fica em Casa, implicaria grande risco para aquele tipo de região, para os moradores desse tipo de comunidade. Só que nem isso, nem uma série de outros efeitos colaterais sociais bastante previsíveis foram devidamente levados em conta. Alguns dos quais confirmados posteriormente como um aumento adicional, ou seja, acima do crescimento já previsto,
de óbitos associados a problemas cardíacos, dentre outros males, o mesmo valendo para a questão da depressão, que se refletiu no aumento adicional dos casos de suicídio. Em suma, a gente se pergunta, será que sob o ponto de vista do argumento de minimizar a perda de vidas como um todo, esse tipo de medida faz mesmo sentido? Acredito que ao se defender uma causa que se presume justa, correta, não faz sentido usar artifícios para tentar defendê-la. E quando se percebe que se amontoa uma série de distorções, omissões, manipulações diante de uma recusa absoluta de discutir a respeito, é natural que aumente a desconfiança a respeito do que se está contando. Em relação ao tema que é abordado, uma série de episódios contribuíram para isso. A história da Suécia é um exemplo. Por volta de abril, maio de 2020, o governo central da Suécia estava sendo muito criticado por ter adotado uma estratégia bastante mais flexível em relação aos demais países. Na ocasião, sua situação era mais ou menos a seguinte: o número de óbitos proporcionalmente à população mostrava-se bastante elevado em relação aos vizinhos mais próximos e de estrutura social, digamos assim, mais parecidos, como Dinamarca, Finlândia, Noruega. Por outro lado, ainda assim o desempenho da Suécia era melhor que a de muitos países europeus de condições econômicas mais ou menos semelhantes e que aplicavam justamente as medidas mais restritivas que a Suécia era criticada por evitar e que eram aplicadas no Reino Unido, França, Itália, Bélgica, Espanha. Passado algum tempo, começou a circular e a disseminar muito rapidamente nas redes sociais uma série de notícias de grandes jornais internacionais sobre uma entrevista do sanitarista responsável pelo modelo sueco, que, a partir das manchetes, da redação, das análises, davam a entender que ele havia declarado arrependimento quanto à sua estratégia, como se ele tivesse reconhecido o fracasso de sua alternativa em relação às medidas mais restritivas. Mas, ao conferir jornais locais da Suécia, Noruega, é possível verificar que isso passa longe dos fatos. O próprio sanitarista repudiou posteriormente a maneira pela qual, segundo ele, os grandes jornais teriam distorcido sua fala. Então, a verdade teria sido mais ou menos a seguinte: perguntado pela jornalista se no início do problema enfrentado ele contasse com todas as informações que acumulou até aquele momento da entrevista, teria agido exatamente da mesma forma que agiu. E daí ele respondeu algo como: provavelmente não, porque, segundo ele, conforme o tempo passa, é natural que surjam novas informações, né, a respeito do que se está lidando, o que naturalmente ajuda a aperfeiçoar a própria estratégia. E completou dizendo que provavelmente adotaria algum meio termo entre o que ele fez e o que se fez em países com resultados melhores. Só que não há qualquer razão para deduzir que ele estaria se referindo aos modelos mais restritivos, na medida em que Inglaterra, França, Bélgica, Espanha, Portugal, etc., fizeram essas restrições mais rígidas e apresentaram alguns dos piores resultados no mundo. Por outro lado, países como Japão, Coreia do Sul, Uruguai apresentavam um desempenho melhores que o sueco, também sem restrições muito rígidas, cuja diferença, tanto em relação à Suécia quanto aos demais países europeus, estava, por exemplo, na atenção mais especializada aos grupos de risco ou no maior número de testagens. Aparentemente, eles aproveitaram a nitidez desses grupos de risco para traçar suas estratégias, no caso mais direcionadas, que inclusive no Brasil ficou popularmente conhecido como isolamento vertical, o que, aliás, foi bastante hostilizada também pelos típicos formadores de opinião que defendem a versão oficial dos fatos. Um detalhe sobre o desempenho sueco que pouco se comenta é que parte significativa dos óbitos relatados derivam de abrigos públicos de idosos, cuja administração é autônoma do governo central, que, portanto, não guarda qualquer relação com a orientação geral relativas às restrições de atividades sociais. Sobre a Itália, por volta de abril de 2020, começou a circular na mídia a ideia de que a alta mortalidade daquele país à época
se devia ao atraso na adoção dessas medidas mais duras, né, de restrição. E para endossar essa ideia, a imprensa usava o pronunciamento público feito pelo prefeito de Milão, uma das cidades mais populosas da região norte da Itália, onde a letalidade era a mais alta do mundo naquela altura. E nesse pronunciamento ele dizia ter se arrependido por ter apoiado movimentos que pediam o fim daquelas restrições até então. E daí, formadores de opinião interpretavam que a alta letalidade daquela região se devia a um suposto atraso na aplicação daquelas medidas mais rigorosas que o consenso defendia. Então, eu fui conferir as notícias desses mesmos veículos em ordem cronológica e vi que os fatos mostravam uma coisa muito diferente disso. E, pelo que consta, aquela região da Itália, ao norte do país, na verdade, foi justamente uma das primeiras, ou a primeira do Ocidente a adotar aquelas medidas mais rígidas, né, de restrição que a versão oficial defende. Ocorre que, como em quase todo canto do mundo, houve grupos de cidadãos que tentaram resistir àquelas medidas, com apoio em maior ou menor grau de políticos, e esse foi o caso do prefeito de Milão, tal como no Brasil ocorreu por parte do presidente Bolsonaro, né? E em outros lugares também, Bielorrússia, em países africanos, e nos Estados Unidos, por parte de governadores, congressistas. Mas o fato é que, a despeito desse ativismo lá em Milão, aquela região ao norte do país foi a que adotou as restrições mais precocemente de todo o Ocidente, talvez as mais duras. Coincidência ou não, a partir delas, o que se seguiu foi um aumento assustador das mortes por aquele mal, e isso acabou sendo atribuído à parcela da população que tentava resistir àquelas restrições. E a partir dessa interpretação dos fatos, o prefeito de Milão decidiu conceder aquela declaração, que se disseminou pelos jornais e redes sociais, chegando até aqui no Brasil. Seguindo essa linha de raciocínio, se defendeu então a extensão daquelas mesmas políticas do norte da Itália ao restante do país, que vivia ainda sem restrições muito duras, mas cujos números eram até então bastante inferiores aos da região em torno de Milão. Novamente, coincidência ou não, a partir disso, essa segunda parte da Itália passou a apresentar um crescimento muito acelerado do número de mortes, de modo que em poucos meses convergiu para o mesmo nível de letalidade da região norte, que já adotava aquelas restrições já há muito mais tempo. De maneira que a Itália acabou se firmando ao longo do ano entre os países de pior desempenho do mundo, segundo a compilação oficial de dados. Agora, quanto à Alemanha, a mídia e a opinião pública brasileira costumava elogiar bastante tanto seu governo quanto sua população pela conduta, disciplina, sensatez, pela consciência social de seu povo. Mas passados poucos meses, parte importante dessa mesma população começou a levantar críticas muito contundentes àquele tipo de política, se constituindo um dos focos mais consistentes de resistência a ela. Muitos alemães saíam às ruas em protestos por várias semanas a fio, de maneira que isso já se tornava muito visível nas redes sociais, gerando polêmicas. Já tardando em se manifestar a esse respeito, a imprensa brasileira, replicando os grandes veículos internacionais, passou a reportar aqueles movimentos, mas como manifestações neonazistas, extremistas, obscurantistas, sendo que bastava uma simples verificação independente para confirmar que isso passava bem longe da verdade. Independente de se concordar ou não com a pauta daqueles manifestantes, era muito claro que se tratavam de movimentos pacíficos, familiares, criativos, bem-humorados, inclusivos, cujas pautas não tinham absolutamente nada a ver com questões de raça, sequer imigração, nem com religião, etnia, nada disso. E muito menos simpatizava com regimes autoritários, né, como o fascismo. Muito pelo contrário, estava ali justamente para denunciar o autoritarismo do Estado. A Bielorrússia é um dos casos mais interessantes.
Primeiro porque seu presidente, ou ditador, como queiram, se negou a aplicar as medidas restritivas mais duras que se pedia, né, do tipo fica em casa. E daí a opinião pública o pressionou, tal como se fez em relação à Suécia, sob o apelo do iminente colapso do sistema de saúde já mencionado. Só que não adiantou, as atividades presenciais continuaram normalmente naquele país, incluindo até partidas de futebol, com torcida e tudo. Bom, o tempo passou e o tal colapso do sistema de saúde não ocorreu. Ainda assim, a mesma massa crítica que previa esse desastre continuou reclamando e passou então a sair às ruas em massa contra o presidente, e a despeito de seu próprio argumento em relação às aglomerações. Faz algum sentido isso? De maneira semelhante, aparentemente se evitava abordar a importância de outras coisas, as quais, diante daquelas circunstâncias, pareciam de bom senso encorajar, como, por exemplo, evitar o sedentarismo, praticar exercícios físicos, aproveitar os benefícios do sol, o que parecia ser mais importante ainda para aqueles que não tinham esses hábitos e que, com aquelas restrições, tendiam a piorar sua condição. Sendo que em países elogiados pela versão oficial dos fatos, os parques ficavam abertos, as pessoas corriam, pedalavam tranquilamente e era possível testemunhar isso em tempo real, através de câmeras pela internet, algumas de portais oficiais dos próprios governos. Por outro lado, os mesmos formadores de opinião se mostravam indiferentes ao fechamento de parques, interdição de praias. Chegou a circular no Brasil, em meados de 2020, uma edição de revista famosa, cuja capa alertava para supostas fake news que estariam sugerindo banhos de sol para ajudar a combater o mal aqui abordado, associando isso à crendice, à ideia de gente ignorante e, claro, fazendo aquele alerta para o perigo do câncer de pele, né? Sobre máscaras, pelo menos até maio de 2020, nas orientações gerais do portal da OMS, não era aconselhado seu uso contínuo pela população. Posteriormente, no entanto, o órgão atualizou as suas informações e aí sim passou a aconselhar. O argumento seria, grosso modo, que desde que não se demonstrasse causar malefícios aos usuários e partindo da premissa de alta letalidade daquilo que se visava prevenir, essa medida valeria a pena, porém, e isso é de extrema importância, desde que sujeita a uma série de condições prévias, seu manuseio estritamente correto, com troca frequente, mantendo sempre a asepsia, caso contrário, seus usuários estariam sujeitos a uma série de problemas de saúde. O que se discutia, portanto, é se seu uso adequado ajudava a prevenir aquele mal. Já por outro lado, o malefício de seu uso inadequado não é objeto de discussão, ou seja, não há dúvida de seu risco para a saúde. Daí se pergunta, parece razoável impor uma medida que supõe possibilidade teórica de funcionar, mas sabendo desde já que as condições presumidas para isso são praticamente impossíveis na realidade concreta, de maneira que, com ou sem comprovação científica, de todo modo a saúde das pessoas seria prejudicada? Pois será que famílias pobres que vivem em domicílios apertados, insalubres, têm condições de contar cada um dos membros com 2, 3 máscaras limpas todos os dias, revisando com outras 2 e 3 armazenadas conforme pressupõem os estudos que avaliam sua eficácia? A resposta pode até ser sim, desde que a letalidade daquele mal enfrentado seja autossuficiente para compensar esses riscos. Mas afinal, que letalidade é essa? Uma questão intrigante é a maneira pela qual a imprensa tem tratado os números a respeito do problema aqui abordado. Por exemplo, quando anunciou que o Brasil ultrapassava a Bélgica em número de mortes, sendo que usava para isso números absolutos. Mas o Brasil conta com cerca de 210 milhões de habitantes, enquanto a Bélgica algo em torno de 12 milhões, se não me engano.
seja 5, 6% da população brasileira. A limitação dos números absolutos para se fazer comparações desse tipo é uma coisa bastante elementar em estatística, de maneira que a carência de críticas a esse respeito é uma coisa que chama atenção. Como se sabe, uma comparação minimamente sensata exigiria considerar o tamanho de cada população. No caso, óbitos por 1.000 ou por milhão de habitantes seria mais adequado, e mostraria que, na verdade, a situação da Bélgica era muito pior que a brasileira, sendo que, mesmo assim, a comparação entre países é bastante limitada, porque, na verdade, não existe uma padronização internacional de critérios que definam esses números. Há países, por exemplo, que contabilizam todos os óbitos de quem simplesmente tenha testado positivo para aquele mal, independente de sua causa efetiva. Outros levam em conta a causa efetiva dos óbitos, sendo que os próprios critérios para isso também variam e até a qualidade desses testes. Parece inadequada também a maneira pela qual a imprensa divulga o número de casos, por vezes gerando certo pânico, porque associa isso ao crescimento efetivo do problema, o que não necessariamente deve ser o caso, pois as notificações crescem conforme o número de testes realizados. Ou seja, quanto mais ampla a testagem, maior tende a ser esse número. Uma suposição: duas cidades A e B, idênticas em tamanho e população, são visitadas por uma primeira equipe de pesquisadores e eles realizam testes em todos os habitantes, constatando o mesmo número de casos em ambas as cidades. Logo em seguida, uma segunda equipe chega, utiliza o mesmo teste, porém, em vez de aplicá-los em toda a população, preferem fazer estimativas a partir de amostragens. Só que na cidade A testam apenas 5% da população, enquanto em B testam 20% dela. Nesse caso, então, os dados relevantes seriam as estimativas obtidas a partir daquelas amostragens, e não os números absolutos. E esses, naturalmente, tenderiam a mostrar uma situação muito pior na cidade B em relação à cidade A. Isso daria margem para manipulação de informação. O pior desse tipo de conduta é que a imprensa tende a reportar o problema sempre da pior maneira possível, aumentando a sensação de medo da população. Só que é o seguinte: supondo que o problema que se busca combater já seja de fato bastante grave e perigoso, utilizar artifício para aumentar ainda mais isso não parece sensato, ainda mais levando em conta que, assim como o efeito placebo pode influenciar a saúde das pessoas através de condicionamento mental, efeitos negativos também podem ser gerados a partir do excesso de medo, de pessimismo. Então, em vez de ajudar, essa maneira de noticiar o problema pode aumentar ainda mais o perigo dele. Sobre medicamentos, o que me intriga é o fato de 2 ou 3 deles terem sido criticados de uma maneira extremamente desproporcional pela chamada versão oficial dos fatos, pois, conforme as orientações da OMS, os governos deveriam lidar com aquele problema através de uma série de medidas, tais como distanciamento, isolamento, quarentena, etc., mas também se constava lá seu tratamento, conforme orientações médicas, claro. Porém, não se entrava em detalhes a respeito desse tratamento. E a versão oficial, digamos assim, admitia o uso de alguns medicamentos sem problemas, os quais serviriam para situações em que o paciente já estaria em situação grave. Por outro lado, criticava implacavelmente outros 2 ou 3, os quais, diferentemente dos primeiros, são sugeridos para situações em que os pacientes apresentam sintomas leves, ou seja, mais preventivamente. Coincidência ou não, aqueles admitidos pela versão oficial são bem mais caros que os criticados, talvez por conta do pagamento de direitos relativos a patentes, dado que se tratam de drogas desenvolvidas muito recentemente. Já os medicamentos criticados, por dispensarem isso, são produzidos a partir de certa concorrência e daí acabam sendo ofertados a preços relativamente mais baixos. A imprensa geralmente menciona que esses últimos não contam com comprovação científica padrão ouro quanto sua eficácia no combate ao mal aqui abordado.
Mas além de haver uma série de estudos que sugerem sua eficácia, ainda que a partir de critérios menos exigentes que o padrão ouro, há uma quantidade significativa de médicos por todo o mundo relatando resultados positivos a partir deles com seus pacientes. Baseado nisso, há quem defenda sua aplicação argumentando que, dada a letalidade do mal que se busca combater, considerada extremamente elevada pela própria versão oficial dos fatos, valeria então a pena usá-los de maneira preventiva, desde que não se demonstrassem efeitos colaterais graves nos pacientes. Cabe uma informação aqui interessante: muitos países que apresentaram desempenhos relativamente bons adotaram esses medicamentos sem problemas em seus protocolos oficiais, dentre os quais Noruega, China, Cuba, Uruguai, Israel e tantos outros, e isso é muito facilmente verificável por qualquer cidadão, bastando entrar nos portais oficiais dos governos e constatar por si próprio. É normal que quando se aborda um fenômeno dessa grandeza a partir de uma perspectiva conflitante com a versão oficial dos fatos, se suscitem estigmas depreciativos associados a teorias paranoicas, digamos assim, mas acredito que seja possível desenvolver uma crítica do problema aqui tratado de maneira sóbria e a partir de conceitos importantes que talvez tenham sido menosprezados, talvez das ciências humanas. Bom, acredito que a ciência econômica moderna admite o seguinte: os agentes econômicos são egoístas, dotam de comportamento oportunista, maximizam renda, minimizam risco e diversificam ativos. Porém, a partir de informações incompletas, racionalidade limitada, sujeitos a dilemas que condicionam suas condutas ao que pensam a respeito da conduta dos demais. Bom, se não houvesse falhas de mercado e de Estado, haveria uma situação concorrencial de maneira que se obteria eficiência locativa. Nesse caso, o lucro dos empresários convergiria para um nível compatível com, por exemplo, o salário de um gerente de empresa, sendo chamado assim de lucro normal. Então, a renda dos agentes convergiriam para níveis semelhantes, o mesmo valendo para a economia dos países. No entanto, na realidade concreta, tais falhas existem, e a partir dessa situação pode surgir empresas com poder de monopólio, permitindo a geração do chamado lucro extraordinário. Esse difere do lucro normal mencionado antes, basicamente porque a empresa pode oferecer menos por mais, digamos assim, sem se preocupar com concorrência potencial, e isso implica em perda de bem-estar para a economia como um todo. Outro fenômeno gerado a partir das falhas de mercado e de Estado é a chamada verticalização das empresas. O que é isso? Em vez delas focarem na produção das mercadorias que se especializaram, elas se expandem para outras atividades ligadas à sua cadeia de produção, podendo abarcar desde a extração de matéria-prima até o setor de distribuição, passando por vários setores de transformação daquele bem final. Dessa maneira, um pequeno número de empresas pode vir a se constituir numa teia de grandes corporações, concentrando um amplo poder de mercado. Bom, a propriedade dessas corporações é pulverizada, digamos assim, em inúmeras cotas acionárias, negociadas diariamente em mercados bastante sólidos, juridicamente seguros, de forma bastante líquida, sendo que o sistema econômico hegemônico atual, seja lá como se queira chamar, tende a concentrar renda, capital, riqueza. Acredito que isso seja consenso, pois é facilmente observável empiricamente e nunca soube de contestação a esse respeito. Isso naturalmente acaba se refletindo na propriedade de muitas dessas grandes corporações, por consequência também seu comando, e como esses proprietários tendem a diversificar seus ativos, essas corporações acabam sendo dirigidas por um conjunto bastante pequeno de agentes que concentram, portanto, uma capacidade relativamente elevada de influência sobre parte relevante da economia de muitos países. Essas corporações são organizadas a partir de hierarquias bastante eficazes no que diz respeito à velocidade com que as decisões são transmitidas e atendidas de cima para baixo, digamos assim, através de extensas ramificações
que determinam o encadeamento de rotinas conduzidas por inúmeros agentes independentes e sujeitos a diversos mecanismos de incentivo que encorajam e desencorajam condutas diversas, de maneira que, em última instância, todos eles acabam trabalhando em torno de um fim comum, porém sem qualquer papel em seu processo decisório, que é determinado no topo de organismos grandes, complexos. Daí eu penso que talvez muitas das chamadas teorias da conspiração derivariam de análises reversas, digamos assim, desse tipo de processo, o que não descarta, claro, eventual atuação de agentes no âmbito da economia subterrânea, né, do Estado paralelo, isso no campo da política real, né. Quanto aos veículos de comunicação em massa, é importante entender que a mercadoria oferecida por eles não são entretenimento, noticiário, mas sim os espaços publicitários que eles vendem. Entretenimento, jornalismo são oferecidos ao público como meio de manter o máximo de tempo possível atualizado à publicidade de seus clientes, as grandes corporações. Não há qualquer obrigação do jornalismo de difundir o que qualquer pessoa possa julgar como mais relevante ou com enfoque mais adequado, nem exigir qualidade em relação às análises de seus colunistas. Então, esperar que o jornalismo de emissoras privadas atue indiferente à possibilidade de causar problemas a grandes corporações que são clientes suas seria como esperar que advogados atuem imparcialmente nos tribunais, indiferentes à possibilidade de complicar a situação de seus clientes. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Mas além da mídia comercial, essas corporações contam também com ampla rede de fomento à pesquisa científica, que atuam em convênios entre fundações suas e instituições públicas de diversos países. Elas aplicam recursos também em institutos de formadores de opinião, como os conhecidos think tanks, que atuam na disseminação de ideias, na defesa de causas diversas, penetrando e influenciando em maior ou menor grau distintas instituições públicas, políticas. Então, toda essa teia de relações pode ajudar a explicar como determinados aparentes consensos podem se formar rapidamente. Para finalizar, por coincidência, poucas semanas antes daquele grande alerta mundial, eu tinha compartilhado uma notícia na internet em que se relatava a morte por pneumonia comum só no ano de 2019, num conjunto de 5 países, Nigéria, Índia, Paquistão, outros 2 que não estou lembrando, de cerca de 800 mil crianças. E aquilo não causava impacto praticamente nenhum na opinião pública, era só uma notícia. Também havia a questão dos naufrágios do Mediterrâneo, que se repetiam e ainda se repetem continuamente, fruto do problema dos refugiados em massa da África. Cenas terríveis, imagina, crianças morrendo de frio, fome ou afogadas na frente dos pais, ou vice-versa, bem como o drama da Síria, que se arrasta por mais de 10 anos. Enfim, ninguém parecia se importar tanto. Então a seriedade relacionada à gravidade daquele novo grande problema apresentado ao mundo me parecia um tanto desproporcional, e isso foi a primeira coisa que me despertou a atenção, na verdade. Bom, tentei sintetizar ao máximo que eu tenho pesquisado a respeito desse assunto. Há mais a dizer e muito mais detalhadamente, mas por enquanto é isso. Um abraço, até mais.